Se o que você sente não é fome, não é comida que vai resolver. Te deixei pensativo com essa frase? Vou te fazer também uma outra pergunta para você refletir aí do outro lado. Você já se pegou buscando um conforto na comida, mesmo sem estar fisicamente com fome, só para aliviar as suas emoções? Aí, uma última perguntinha. Você já está inscrito aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve, é só apertar esse botãozinho aqui embaixo, nada mais. E aí você sempre vai receber conteúdos como esse. O like você pode deixar para dar no final do vídeo, se esse vídeo for bom, se você gostar do conteúdo e se ele te ajudar de alguma forma. Bom, situação clássica. Você acaba de trabalhar, final do dia, foi um dia estressante no seu trabalho, e aí você nem pensa direito, você só pega o que tá com vontade lá na cozinha, que geralmente vai ser algum doce, algum alimento assim altamente palatável, não vai ser um prato de arroz, feijão, carne, salada, nem um lanchinho saudável, ou até mesmo você abre uma cerveja, aí senta no sofá, bebe ou come muito rápido, meio que no automático, assim, nem degusta direito o que você pegou para beber ou para comer, e aí justamente por conta disso você acaba comendo ou bebendo mais do que devia. Bom, essa situação tem nome e se chama fome emocional. É quando usamos a comida como um mecanismo, como uma válvula de escape. Eu vou até colocar aqui o ciclo da fome emocional para vocês entenderem bem como funciona, para poder lidar com sentimentos como ansiedade, tristeza, estresse, como essa situação que eu dei de exemplo, medo ou até mesmo tédio, né? Porque hoje em dia nem o tédio mais as pessoas sabem como lidar. A gente tem acesso o tempo inteiro e de forma abundante à dopamina barata, ou seja, que não precisamos de muito esforço para obter, como as redes sociais, por exemplo. Isso faz com que a gente simplesmente não saiba mais lidar com o tédio, a gente não sabe mais ficar sem fazer nada, ter momentos de ócio e principalmente ficar sem fazer algo que nos dê muito prazer. E isso leva, além de outros problemas, a ser mais um gatilho super comum para a fome emocional. E além disso ser ruim no sentido de que o problema vai continuar ali quando você acabar de comer e ainda vai gerar um outro sentimento ruim, que é a culpa ou o arrependimento, a fome emocional é um obstáculo e tanto no processo de emagrecimento. Porque além de você ter que se esforçar para ter constância nos treinos, na dieta, você também tem que lidar com o que talvez seja o mais difícil, que é a parte emocional, que é conseguir gerir as suas emoções. E para conseguir lidar com isso, você precisa trabalhar as suas crenças. E quando eu falo de crenças, eu falo de crenças sobre a comida, sim, sobre todo o relacionamento que a gente constrói com os alimentos ao longo da nossa vida, mas também crenças sobre nós mesmos, que muitas vezes estão tão enraizadas que fica muito difícil de perceber. E aí, justamente por não termos essa clareza de quais crenças nos atrapalham, nos limitam, é que eu acho que essa parte comportamental e emocional é o mais difícil do processo de emagrecimento. São crenças como a de que você não merece, de que você não é capaz, de que você não tem tempo, ou até mesmo sentir culpa por tirar um tempo para cuidar de você. E uma forma mais prática para ajudar a identificar a fome emocional no dia a dia é saber as diferenças entre ela e a fome fisiológica, que é aquela fome natural que a gente sente quando a gente precisa nutrir o nosso corpo. Então eu trouxe esse comparativo aqui lado a lado para ficar mais fácil de vocês visualizarem e entenderem essas diferenças. Então, enquanto a fome física começa gradualmente e vai aumentando, a fome emocional aparece de repente. Na fome física, qualquer tipo de comida vai resolver. Então, se você tiver realmente com fome fisiológica, um prato de arroz, feijão, carne, salada, vai resolver, vai saciar essa fome. Já na fome emocional, é geralmente um desejo por alimentos específicos e, no geral, acaba sendo ou doces ou outros tipos de alimento altamente palatáveis, muitas vezes industrializados, hiperprocessados. Hiperprocessados não, ultraprocessados. Na fome física é muito mais fácil a gente conseguir perceber a saciedade e controlar a quantidade. Muito diferente da fome emocional, que foge um pouco do nosso controle. Enquanto a fome física satisfaz o nosso corpo e resulta em uma sensação de bem-estar, a fome emocional nos dá aquela sensação de alívio momentâneo, mas logo depois vem o sentimento de culpa e de arrependimento. Tá, e se você se identificou com a fome emocional, com alguma dessas situações, alguma dessas crenças, o que você deve fazer? Vamos dizer que você já começou a dar o primeiro passo, que é reconhecer esse comportamento. Então já acendeu uma luzinha aí. Você sabe que isso acontece com você sabe que isso tem um nome e que tem um porquê, ou seja, tem uma causa para isso, que certas emoções desencadeiam esse tipo de comportamento. E aí, continue atento para você ter uma percepção cada vez mais aguçada dos padrões, de como eles se repetem, em que momento do dia eles ocorrem, de saber quando você está numa situação que pode ser um gatilho para o comer emocional, para você conseguir antecipar isso. Você pode, inclusive, começar a anotar sempre que isso acontecer. Fica ainda mais fácil de você conseguir identificar esses padrões e até ter mais clareza da frequência com que isso ocorre.
E para ter controle e conseguir lidar com isso, você tem que ter estratégias prontas para tornar isso mais fácil, porque se você não tiver nenhuma alternativa, você com certeza vai recorrer à comida, concorda? Então liste outros tipos de atividade que também te deem prazer, para que aos poucos você consiga ir dissociando essa crença de que só a comida vai te trazer conforto naquele momento. É claro que não é para você tirar o prazer da comida, porque a comida é e sempre vai ser algo prazeroso, sim, para qualquer pessoa. Mas é ter mais equilíbrio, controle e entender que outros tipos de atividade também podem te dar tanto prazer quanto a comida. Você pode ler um livro, ver um episódio de uma série, mas o ideal mesmo é que seja alguma atividade, algum momento seu fora de casa, para você ficar um pouco mais longe da cozinha, da despensa, ou seja, do acesso aos alimentos que você normalmente recorreria, comeria naquela situação. Então você pode sair um pouco para dar uma volta, passear com o seu cachorro, colocar o seu treino nesse momento, se for algo que realmente encaixe na sua rotina. Se você mora perto da praia, tipo eu aqui, sai para dar uma volta na praia, leva um livro para ler na praia, ou pelo menos para ler fora de casa, ó, já junta duas coisas numa só. Enfim, dei alguns exemplos aqui, mas começa a pensar em outras atividades que normalmente você gosta de fazer, que se encaixem na sua rotina, ou naquele momento específico, né, que geralmente te gera algum tipo de emoção ruim e te faz recorrer à comida, para colocar no lugar da comida. Isso é algo que vai acontecendo aos poucos, não é que de uma hora para outra você vai conseguir mudar esse comportamento. Comportamento é algo assim enraizado, é um hábito, é um costume, é algo muito difícil de mudar. Mas aos pouquinhos você consegue ir quebrando essas crenças, consegue ir entendendo as outras atividades que te dão prazer, consegue entender que realmente a comida não é a única alternativa naquele momento, e aí você vai conseguindo mudar esse quadro de fome emocional, de compulsão alimentar. Então, resumindo, saiba identificar essas emoções e situações gatilho, para que com isso você consiga antecipar quando um episódio de comer emocional for acontecer, ter ferramentas para conseguir combater esse comportamento. Eu sei que não é nada fácil, falando assim até parece simples de colocar em prática, né? Mas é um exercício contínuo e que com certeza vai melhorando com o tempo. E como eu falei, realmente não vai acontecer de uma hora para outra e nem é essa expectativa que eu quero que vocês criem. Mas eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido trazer mais clareza sobre esse assunto, tanto te ajudando a identificar se isso é algo que acontece com você, quanto trazendo estratégias práticas para você lidar com isso. Então, se eu conseguir, dá um like aqui no vídeo para eu saber que foi útil esse conteúdo. Isso é um sinal que vocês me dão de que o vídeo foi bom. E até o próximo!